Lula, o quanto isso, assim, atrapalha um dos seus ministros, né, que é Fernando Haddad. Ele está sempre lá tentando convencer o mercado, os investidores, está trabalhando ali, mas não é fácil para ele quando vem esses assuntos relacionados ao comunismo, a esse carinho na Venezuela, enfim. Qual é a novidade aí da pasta de Fernando Haddad? Eu queria muito te ouvir a respeito disso, Josias, porque o ministro ele anunciou que o Banco Central ele vai passar a adotar agora o que eles chamam de meta contínua da inflação. Meta contínua da inflação. Isso vai ser só para 2025. Atualmente, a meta é definida para um período anual. No modelo contínuo, a inflação tem que estar na meta ao longo de um horizonte de tempo, independente da data fechada. A Haddad afirmou que o governo pretende trabalhar com um prazo de 24 meses, mas a definição do período caberá mesmo ao Banco Central, que tem como comando ali, né, ele. O cidadão, como diz o Lula, Roberto Campos Neto. A mudança passa a valer, então, a partir de 2025, quando começa um novo mandato presidencial no Banco Central. E isso é algo que vem sendo discutido, inclusive, em outros países. Queria te ouvir. Você é a favor dessa meta contínua da inflação? Isso vai ser bom para o país, Josias? Isso é adotado em outras partes do mundo, Fabiola, e não vai haver uma revolução na administração da taxa de juros, mas é bom, porque é mais ou menos para facilitar o entendimento, como se você tivesse pouco tempo para fazer uma refeição. Aí você tem uma carne dura para cozinhar, você põe na panela de pressão e aumenta o fogo no máximo para cozinhar aquilo rapidamente, porque você tem pouco tempo. Se você tem mais tempo, aí você não corre o risco de queimar a carne. Você vai com calma, põe na pressão numa temperatura mais branda, verifica se cozinhou, se não cozinhou. Então, o que está fazendo? Tirando, hoje, o Banco Central segue fixa uma meta, a meta da inflação, e aí fica regulando os juros. E ele tem um prazo de um ano, de janeiro a dezembro, o ano calendário, para prestar contas. Se ele não consegue trazer a inflação para a meta, o presidente do Banco Central precisa dar explicações, precisa fazer por escrito, dizer por que não cumpriu, qual foi o problema. Se você espicha esse prazo, e o governo não esclareceu ainda, porque isso não foi colocado no papel, mas, segundo o ministro Fernando Haddad, a ideia é estender isso para 24 meses, você deixa o Banco Central menos tensionado. Então, você pode administrar a taxa de juros com mais calma, sem sobressaltos. É esse o objetivo da medida. Agora, essa medida, esse ajuste, Fabiola, foi feito mais ou menos, foi feito pelo Conselho Monetário Nacional, né, à moda de um escritor italiano chamado Giuseppe de Lampedusa, que é o autor do livro O Leopardo. Esse escritor, ele cunhou a expressão segundo a qual, se você quer que as coisas fiquem como estão, as coisas têm que mudar. Então, o que o Fernando Haddad está fazendo é promovendo uma mudança para deixar as coisas exatamente como estão, para não dar ao Banco Central argumentos para deixar de baixar a taxa de juros. Na última ata do Copom, divulgada na semana passada, ou no início dessa semana, a diretoria do Banco Central sinalizou que há ali uma divisão, mas que a maioria já acha que na próxima reunião do Copom, em agosto, já dá para baixar os juros. Ninguém está esperando uma queda exuberante, alguma coisa em torno de 0,25 ponto percentual, mas seria o início de um movimento de queda dos juros. Agora, essa mesma ata disse, olha, se mexerem na meta, aí isso pode ser comprometido, aí o Banco Central pode ter que rever essa tendência de queda dos juros. Então, o que fez o Haddad? Ontem era o dia limite para fixação da taxa de juros ou da previsão, da meta de inflação para 2026. O Conselho Monetário Nacional, numa articulação do Haddad, manteve a meta de 3%, meta de inflação de 3% para 2026.
e se absteve de alterar as metas de 2024 e de 2025, que também estão fixadas em 3%, com um espaço de variação de 1,5% para cima ou para baixo. Então, o que fez o Haddad? Ele manteve exatamente as mesmas metas de inflação, as que já estavam fixadas, de 2024 e 2025, e a de 26 também evitou aquela coisa de botar em 4,5%, como Lula estava pregando e tal, e fez esse ajuste no prazo de verificação da meta. Em vez de ano calendário, agora essa verificação contínua, que pode chegar a 24 meses. Então, Fabiola, muito habilmente, o Fernando Haddad promoveu um ajuste sem fazer grandes marolas, sem fazer uma mudança que o mercado compreenderia como algo atabalhoado, e manteve o Roberto Campos Neto numa camisa de força. Até essa mudança, falou, não, isso vai valer só, essa mudança de ano calendário para período contínuo, avaliação contínua, isso vai valer só para 2025, depois do mandato do Campos Neto. Então, não deu nenhum argumento para que o Banco Central deixe de reduzir a taxa de juros na próxima reunião prevista para agosto. Foi muito hábil o Haddad nesse movimento.